Olá, irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? Nós vamos estudar a lição 6, a parte de domingo que tem como tema diversidade de dons. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas do conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos este assunto da parte de domingo, diversidade de dons. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da parte de domingo, diversidade de dons. Que o Senhor nos capacite, Pai, nos use, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai querido, eu lhe peço, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs de Cristo, a lição da parte de domingo, diversidade de dons. Mas eu quero ler o verso para memorizar para vocês. Aqui em 1 Coríntios 14, verso 1, que diz assim: Portanto, esforcem-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem. Então, Paulo fala assim, olha, para as pessoas de Corinto, esforcem para vocês ter amor e use o dom espirituais de vocês para anunciar a mensagem de Deus. Então, o dom que a gente tem é o Espírito Santo que nos dá esse dom. Mas quem te capacita a usar esse dom é Deus. Se você não sabe o dom que você tem, ore a Deus que Ele vai te mostrar o dom que você tem. Porque nós somos importantes para Deus. Nós estamos aqui para anunciar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Então, por isso que Paulo fala, esforcem para ter amor uns com os outros. Então, o amor é mais importante também. Para você ter esse dom, você precisa ter amor. E você tendo esse dom, você vai anunciar a mensagem de Deus. Porque, assim como o corpo humano, a igreja é uma só, mas tem muitos membros. Cada membro tem as suas funções. Quando praticados com amor, os dons espirituais promovem um senso de unidade que reflete o caráter do Deus triuno. Então, o dom que você tem vai refletir o caráter de Deus. Quando praticado com amor, você usar o dom que você tem, que o Espírito Santo te concedeu, e quem te capacita é Deus, você tem que usar esses dons com amor, para anunciar a mensagem de Deus. Aqui na parte de domingo, é a diversidade de dons. Qual é o primeiro dom que o Espírito Santo mostra para nós, que dá para nós? Ele anuncia que o primeiro dom do Espírito é a confissão de fé que Jesus é o Senhor. Então, o Espírito Santo nos mostra que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Salvador, o nosso mediador. O Espírito Santo mostra isso para nós. O que é a fé? A fé é um dom espiritual. Porque em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não agrada a Deus. O que é ter fé? Fé é você crer que Deus existe. É isso que é ter fé.
Por isso que a fé é um dom espiritual. Que, no entanto, há muitos outros dons. O fato do Espírito Santo distribuir os diferentes tipos de dom a cada um individualmente, conforme ele quer, prova que todos eles são necessários. Então, todos os dons são necessários para Deus. Cada um tem um dom. Tem pessoas que têm um dom para cantar. Tem pessoas que têm um dom de pregar. Um dom de ajudar as pessoas. Isso é dom. É o Espírito Santo que dá para nós. Mas quem capacita você a usar esses dons é Deus. Agora aqui nós vamos estudar o texto de 1 Coríntios 12, dos versos 1 a 6. Qual é a ênfase dessa mensagem? Vamos ver verso por verso. Aqui, 1 Coríntios 12, verso do 1 a 6. Os dons do Espírito Santo. Olha aqui, verso 1. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Então, Paulo está falando aqui para o povo de Coríntios. Olha, vocês saibam a verdade dos dons. Quem que te dá os dons? É o Espírito Santo que dá o dom a vocês. Verso 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos. Então Paulo falou, quando vocês eram pagãos, vocês adoravam ídolos. Vocês adoravam ídolos. E esses ídolos significam o quê? Significavam o quê para vocês? Um ídolo não tem vida. Um ídolo não pode salvar vocês. Um ídolo não vai tirar você de uma situação difícil. Um ídolo não vai curar você. Paulo falando para o povo de Coríntio. Quem cura vocês é Deus. É Deus que te salva. É Deus que te capacita. É Deus que está com a gente. Um ídolo não está com a gente. Um ídolo não nos ajuda. Era isso que Paulo estava falando para o povo de Coríntio. Esses ídolos não têm vida. E hoje, quem que nós temos que adorar? É Deus. Nós temos que usar o dom que a gente tem para a obra de Deus. Verso 3. Por isso preciso compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito. Pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então nós que somos o Espírito Santo, nós falamos, Jesus é o Senhor de nossas vidas. Porque é o Espírito Santo que está mostrando isso para nós. É o Espírito Santo que fala em nossos ouvidos que Jesus é o nosso Senhor de nossas vidas. Verso 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, e o mesmo Espírito que dá esses dons. Então, quem que dá os dons para nós? É o Espírito Santo. Continuando. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um habilidade para fazê-lo. Então, é Deus que nos dá a habilidade para nós usarmos esses dons. Mas quem dá o dom para você é o Espírito Santo. Quem capacita você é Deus. É Ele que te dá a habilidade para você usar esses dons. Então, o que eu coloquei aqui, o Espírito Santo, ele te dá o dom para você. Mas quem capacita você a usar os dons é Deus. Por quê? Observe também que os dons espirituais,
existem para promover a unidade, com base no caráter triuno de Deus. O Espírito Santo concede os dons e Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade. Cada cristão recebe um dom individualmente, mas eles são dados para o benefício de toda a igreja. Então, meus queridos, essa foi a lição da parte de domingo. Deixe o like no vídeo, se inscreva no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Que vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau!